noite. Aqui sou eu, Ismael Gade. Estamos aqui no nosso novo episódio aqui do Maranhão News 98. Aproveitamos aqui para pedir para vocês, né, para que vocês sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Maranhão News 98, e também nos acompanhar aqui no nosso podcast. Janderson Santos aqui, e mais um episódio aqui do Maranhão News 98, um episódio especial. Hoje a gente está recebendo a pré-candidata a senadora pelo PSOL, Antônia Carinhogo. Desde já, queria agradecer muito sua presença aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, boa noite, já que nós estamos, né? Primeiramente, também convido, né, o pessoal que nos acompanha pela rede social, quem ainda não acompanha, que vê a gente aí em qualquer, passando pelo Instagram, e vai lá no nosso @Antônia Carinhogo, também aqui, do pessoal do Maranhão News, que eu gostaria de agradecer muitíssimo pelo espaço e dizer que é o primeiro convite que recebo para gravar, né? Então, assim, para mim é extremamente importante. A gente sabe o quanto ainda é difícil, né, furar essas bolhas. Candidaturas pretas, elas sempre são candidaturas que não recebem o mesmo tratamento pela mídia que a gente tem no estado do Maranhão. Eu vivenciei isso na campanha passada de 2022 e a gente está continuando vivenciando a mesma coisa em 2026. A gente aqui sempre está abrindo espaço, né, para todos os candidatos que queiram participar da gente. E a gente estava conversando bastante, né? A agenda quase não estava pegando, né? Mas eu gostaria que você contasse um pouco, né? Só um resumozinho da sua trajetória política, né? Bom, eu começo falando, né, um pouco sobre mim, quem sou eu, né? Eu me chamo Antônia Carinhogo, eu sou liderança quilombola, sou defensora dos direitos humanos, sou militante do movimento quilombola, assim como do movimento negro em geral. Eu tenho 46 anos de idade, sou mãe solo de 3 filhas, tenho um netinho que é maravilhoso, Juan. Eu nasci e moro no Quilombo de Carinhogo até hoje, né? Coordeno um movimento social, que é o Comitê de Defesa dos Direitos dos Povos Quilombolas de Santa Rita, Itapecuru-Mirim, Maranhão, que tem como objetivo guardar e lutar pela garantia do direito das comunidades quilombolas, né? Não que eu não lute pelas demais pautas, todas elas são importantes, né? Mas por ser quilombola, a gente tem um movimento de atuação no estado do Maranhão enquanto quilombola. Eu estava até curioso sobre o nome Carinhogo, né? Eu falei, será se veio na certidão? Mas por Carinhogo conta é o nome do meu quilombo. do seu quilombo. Isso. E carrega ele no nome. Exatamente. Você roubou a minha pergunta. Tá bem aqui a pergunta, gente. Trajetória política, o que foi o objetivo da pergunta. Bom, eu me filiei, a primeira vez que eu me filiei na vida foi no PSOL, né? Eu já tenho aí 10 anos de filiação no PSOL. Quando me filiei mais para fortalecer o partido, ter base e tal. Mas depois de quase 20 anos, hoje já um pouco mais de 20 anos na militância, eu entendi que só militar e lutar por direitos sociais e políticas públicas não era o suficiente. Eu teria que ir mais além. E o mais além é tentar furar a bolha e ocupar os espaços políticos, que são os espaços que tomam decisões sobre as políticas públicas que nunca chegam nos nossos territórios. E o pouco que a gente tem é fruto de muita luta diária dos movimentos sociais que lutam por política pública nesse estado. Nossa, então a gente pode dizer que o PSOL é o seu partido do coração, né? Que além de ter ele aceitado, também respeita, né, todas as suas crenças, né? Sim. Que legal. E eu sempre falo, e isso é muito real para mim, ó. O dia que eu saí do PSOL, eu saí da política, porque eu não me vejo em outro. Talvez a gente funde um outro, né? Essa é uma fala da Luciana Gê. Quando eu falo isso, a Luciana diz assim, não diga isso, porque se nós sair do PSOL, nós fundamos outro, né? E como ela é a fundadora do PSOL, uma mulher que eu admiro muito, e que a Fernanda, a Sâmia, a Luciana, elas são as figuras políticas com quem eu me inspiro pela luta, pela dedicação, pela bravura que elas travam, né? Nos plenários onde estão a Luciana no Rio Grande do Sul e a Fernanda e a Sâmia no Congresso Federal, né, que a gente vê ali a bancada do PSOL, uma bancada muito combativa. E são essas mulheres que me inspiram para fazer política e não desistir, mesmo diante de tanta violência, e que nós, enquanto mulher preta, principalmente quando a mulher é preta,
a gente tem uma dificuldade gigantesca de construir política nesse país, né? Então, eu me filiei no PSOL e quando foi em 2022, veio a primeira oportunidade de eu me candidatar, Sim. né? E aí a gente deixou o nome à disposição do partido e aí o nome cresce para uma candidatura ao Senado. E a gente tinha dois objetivos muito grandes com a candidatura que a gente colocou na rua, né? É uma candidatura de apresentação, a gente sabe que candidaturas de apresentação, você está se apresentando para o Estado, não é uma candidatura que é favorita a disputar, mas naquele cenário a gente estava disputando aí com Flávio Dino, com Roberto Rocha, com o Ivo, com o Saulo, né? E eu fiquei lá em terceiro lugar, alcançando 1%, e isso para a gente foi uma grande vitória, né? Ter uma carinha e eu era a única mulher também, né? Na disputa com esses homens, né? E, então a gente ficou muito feliz com o resultado de 2022 e a gente está novamente com a cara na rua, com a nossa pré-campanha na rua para o pleito de 2026. Igual a gente estava conversando, né? Uma campanha, vamos falar, sem base, sem estrutura, né? Ganhar 34 mil votos na primeira são pessoas que realmente acreditam, que acreditaram num projeto que a gente tinha, né? Um projeto que não é um projeto de privilégios, mas sim um projeto de luta, de colocar o povo no centro da discussão política, né? Porque eu acho que a gente não pode continuar fazendo política de privilégio para alguns, enquanto o nosso povo está aí, né? Enfrentando diversas dificuldades de sobrevivência mesmo, né? O Estado do Maranhão é um estado muito rico, mas o que a gente observa é que o Estado do Maranhão ele é um estado rico para poucos e um estado de dificuldade para muitos, que é o restante da população do estado, né? Nossa. Eu estava stalkeando, lógico, como sempre, que eu sou dessas, né? E também vi que a senhorita faz ciência política, né? Ah, sim. O fato de fazer ciência política é justamente para se capacitar ainda mais para auxiliar a comunidade? Sim. Eu acho que quando você se propõe fazer algo na vida, você tem que conhecer primeiro o que você está querendo fazer. A militância me ensinou muita coisa nessa vida, eu aprendi muita coisa nessa vida, né? Inclusive diferenciar o que é a política partidária e o que é a política social, né? Mas o curso de Ciências Políticas, ele é um curso extremamente importante para quem quer fazer esse enfrentamento de estar na política. Você precisa conhecer como que isso tudo começou, né? Sim. Como que começou a política no país? Como que começou a surgir direita e esquerda? Como o capitalismo cresceu? Como esse capitalismo cresceu em cima das pessoas mais pobres, que continuam explorando a classe trabalhadora, né, para se manter forte e vivo, né? Então, assim, o curso é maravilhoso. Eu no início, eu falei assim, vou fazer, mas eu acabei me apaixonando pelo curso. Acabei me apaixonando pelo curso, porque é muito interessante. Nossa, bom. Pode falar. A conversa é boa, eu fico prestando atenção. Assim. Você é quilombola, né? Sim. Hoje, quais os maiores desafios assim, dos quilombos hoje, das comunidades? Não existe um desafio, existe todos os desafios. Porque se vocês conhecerem, se tivesse a oportunidade de andar nos quilombos do Maranhão, infelizmente a gente encontra um povo maravilhoso, um povo que eu amo de paixão. Eu nem gosto muito de falar do meu povo, que eu acabo sempre me emocionando, mas um povo que tem uma alegria, um povo alegre, um povo feliz, mas que não tem política pública. Só para vocês terem uma ideia, o meu quilombo está a 79 km daqui, mas não tem água potável para consumo humano. Entendeu? Nós compramos água para cozinhar e para beber todos os dias no quilombo. Agora você imagina um quilombo que está no interior da Baixada Maranhense, né? Onde não tem visibilidade. A situação que não vive essas pessoas, sem nenhuma infraestrutura, não tem estrada, muitos não têm água, quando tem água é imprópria para consumo humano. A educação é básica, literalmente básica, né? A alimentação, muitas das vezes, precária. A gente tem visto tantas denúncias nos canais, né? Nas páginas, sobre a questão do transporte escolar. Sim. Isso não é mentira, isso é verdade dentro das nossas comunidades quilombolas. Também, eu mesma tenho diversas denúncias, fiz diversas denúncias no município, ao Ministério Público, do próprio município que eu moro, em relação a essas violações de direitos humanos, com a educação, com a saúde, né? Então, assim, são
diversas mazelas em que o povo, que a população quilombola vive no estado do Maranhão. Agora o estado que recentemente o censo trouxe dados que até então a gente não tinha noção. A gente falava em mais de 1.500 quilombos no estado do Maranhão e a gente tem mais de 2.000 quilombos no estado do Maranhão. Somos um estado com uma população muito grande de quilombolas e que o governo não tem política pública para nós, não existe um plano emergencial para algo que vinha acontecer e essas comunidades seriam amparadas, né? Então, é muito por isso também que eu me proponho, estou disposta a fazer esse enfrentamento mesmo, de tentar furar essa bolha, de ocupar o parlamento e dizer todos os dias que nós estamos aqui, que nós existimos e que esse país tem uma dívida com o povo preto. Eu ia justamente lhe perguntar, né, sobre as questões que a senhora levantou com relação às denúncias, né? Eu vi que, assim, eu já visitei Santa Rita, Sim. Não necessariamente todo, mas em parte, né? É uma terra muito bonita, muito rica, né? Porém, como a senhora falou com relação à água, né? Como tem sido esse enfrentamento? Porque, assim, são grandes empresas, né, que chegam para trabalho. Por um lado, trabalho para algumas pessoas, para a população, pessoas que se capacitam. Por outro, falta investimento com relação ao ambiental, né? Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho. A questão ambiental é um tema que traz muita preocupação para nós. Eu acho que quem me conhece um pouco sabe que eu sou muito adepta. Eu sou muito assim, gente. Eu gosto de sempre ir pela lei. Eu sou muito do diálogo. Às vezes as pessoas acham que eu sou briguenta, que eu sou fazendeira de montim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas não é. Eu sou uma pessoa do diálogo. Porque se eu tenho um direito, por que eu não vou reivindicar esse direito se eu tenho ele a meu favor? Né? Se tem uma lei que está garantindo o direito para mim, por que eu não vou buscar essa lei? Só porque o político vai se sentir ofendido? Só porque o empresário vai achar que eu sou intrometida, né? Porque quer passar com rolo compressor em cima da gente sem respeitar a gente? Então, assim, a gente tem diversas situações de empreendimentos que avançaram sobre territórios quilombolas e que com isso traz diversos problemas ambientais que mexem com o sistema todo, né, do nosso meio ambiente, que mexe com os nossos igarapés, que mexe com nas nossas áreas alagadas de campos, que é o caso de Santa Rita, que o nosso rio Itapecuru está quase todo assoreado, porque já desmataram a margem toda para construir fazendas e tudo mais. E a gente não pode reivindicar um direito quando a gente tem ele a nosso favor e que tem lei que garante ele. Então, assim, as pessoas elas fazem muitas vezes tem um pensamento ruim sobre mim sem me conhecer, né? E eu sempre fui do diálogo e desse tipo, vou recorrer à lei, eu tenho direito, eu vou recorrer à lei. Hoje a gente luta muito pela questão da consulta prévia livre e informada sobre empreendimentos. Nós não somos contra nenhum empreendimento. As comunidades quilombolas não são contra empreendimentos. As comunidades são contra o desrespeito aos nossos direitos. Porque empreendimento nenhum ele pode passar como um rolo compressor por cima da gente, derrubando casa, destruindo árvores, entupindo igarapés, né? E acabando o meio ambiente. Então, assim, a consulta prévia livre e informada, ela vem justamente para isso, para a gente dialogar com o governo sobre esses empreendimentos. Porque quem aplica a consulta não é empresa privada e não é empreendedor. Tem que ser o governo, né? Então, eu sou muito defensora da Convenção 69, que garante esse direito, né, aos povos e comunidades tradicionais, como os quilombolas e indígenas, o direito de consulta antes da instalação de qualquer empreendimento. Ah, mas isso vale só para obras privadas? Não, é obra privada, é obra federal, é obra estadual e é obra municipal. Tem que respeitar as comunidades quilombolas que ali estão, porque somos nós. E ainda... Quando você pega um drone que você vai visualizar o estado do Maranhão, você vai encontrar floresta onde? Dentro dos territórios quilombolas e das aldeias indígenas, porque o resto do nosso estado está todo destruído, né? E a gente sabe que é uma destruição por algo que não bota comida na mesa, o que é mais perigoso, né? E a gente está lidando agora com a situação da pulverização aérea, né? Santa Rita, São Benedito do Rio, praticamente, se eu for ficar falando aqui, não vou nem dar conta de falar os municípios todos do estado do Maranhão que estão sendo prejudicados, que estão sendo contaminados com essa questão da pulverização aérea. Gente, isso é um perigo tão grande, porque as pessoas estão adoecendo nas comunidades, vítimas desse veneno pulverizado, as suas plantações estão morrendo, isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. E é mais uma vez por isso que a gente se propõe
estar com essa candidatura na rua e dizer que a gente precisa fazer alguma coisa, precisa se ter projetos de lei que se proíba esse tipo de ação e que, se ela acontecer, mas que tenha normas que, de fato, delimite ali o que você pode fazer e o que você não pode fazer em relação à pulverização aérea em áreas que atingem territórios quilombolas e contamina os nossos rios e igarapés, que contamina os nossos peixes, que contamina os nossos lençóis freáticos e que, infelizmente, quem não tem condição vai consumir aquele veneno porque vai comer o peixe e vai beber aquela água. Na verdade, como eu sempre disse, eu converso muito com meu pai e a gente fala muito com relação às normas que a gente vê muito bonita, a lei, nossa, maravilhosa, porém a gente não vê a garantia de que aquilo vai valer no direito ambiental. Tem a questão do pagador-poluidor, do poluidor-pagador. Na prática, isso não funciona. É o famoso compensação de impactos que não compensa absolutamente nada. Né? A gente viu o que aconteceu aqui em São Luís esses dias atrás. Sim. Isso aqui, gente... eu vi vários comentários na internet. Eu muitas das vezes me limito a comentar, porque meu réu primário não me permite. Mas, assim, é muito sério aquilo ali. Todo mundo se assustou com aquilo dali. Né? E, de fato, todo mundo se assustou. Porque muitas das vezes a gente pensa, isso é uma coisa que vai acontecer fora do Brasil, isso é uma coisa que vai acontecer para o Sul, mas aqui no Maranhão, sim, aqui no Maranhão. E por que está acontecendo no Maranhão? Será que as pessoas já se perguntaram? Será que as pessoas têm noção do desmatamento que esse estado tem, do que foi feito nesse estado por 3 anos consecutivos? Será que as pessoas têm noção do que é você pegar uma área, botar 14 trator com correntão e desmatar tudo quanto é pé de pau e assim matando tudo quanto é espécie de animais que tem lá? Será que as pessoas têm noção disso? Quando você sai daqui da capital São Luís, que você vai para o Baixo Parnaíba, que você vai para a região de Balsas, você não tem mais um pé de árvore que esteja lá produzindo oxigênio, não. Não, tá tudo destruído, gente. Tudo destruído. E aí você se surpreende quando acontece um fenômeno desse da natureza? Eu acho que está na hora da gente se perguntar, será que a natureza vai continuar só suportando? Não, ela vai devolver alguma coisa em alguma hora. Agora, eu fico muito triste porque os atingidos, quando a natureza devolver, vai ser as periferias, vai ser as comunidades, vai ser a população pobre e preta que está nos piores lugares da sociedade. Nós seremos os atingidos por isso, enquanto os milionários que usaram a natureza para ficar mais ricos estão lá nos seus apartamentos de luxo, sabe-se lá até fora do Brasil ou em outros estados, né? E quem fica aqui, que é a população que precisa estar aqui por alguma razão, por sobrevivência, ela vai ser a população que infelizmente vai pagar o pato. Como a gente pode preparar os municípios, né, do interior do Maranhão para esses fenômenos, assim, na política pública? O que a gente pode fazer para preparar realmente os municípios para que a gente sabe que quando vem de uma hora para outra, né, sem aviso. Olha, uma das coisas que a gente tem adotado muito nas comunidades, e aí a minha comunidade tem, são os protocolos de consulta, consentimento prévio livre e informado, construído pelas comunidades. E também os planos de gestões territoriais, né? A gente sabe que tem um decreto, né? Que esse decreto é desse governo atual do presidente Lula, e esse decreto ele traz todas as diretrizes, né? De construção desse plano. E aí a minha comunidade, o Quilombo de Carionga, ele sai na frente, porque ele já tem esse decreto pronto, a gente concluiu recentemente esse decreto, em breve ele estará nos sites, em alguns sites como o Centro de Cultura Negra, como do Instituto ISPN, estará disponível para que as pessoas possam visualizar e ver a importância desses planos de gestão territorial para a gente poder manter uma certa prevenção nas nossas comunidades desses riscos, porque os protocolos de consulta, eles não podem ser violados, né? Então, você não pode esperar nada das sedes, né, das cidades, mas pelo menos nas comunidades a gente tem como se proteger tendo esses protocolos de consulta, porque eles terão que ser respeitados de qualquer forma, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. Nossa. Fiquei até... porque chega uma hora... Porque assim... A ansiedade de eu vir aqui falar. Não, pode... É porque assim, ver alguém falando com tanta propriedade, né? É diferente. É diferente, sim. É diferente, porque assim, a gente lida com vários tipos de pessoas, né? Todos os dias. E também com políticos, né?
Só que a gente vê o político aqui, entendeu? Sim. E a gente aqui, Com certeza. né? Então, assim, vale muito a pena, né? Até por conta disso que eu fiquei meio assim, sem saber o que perguntar e tudo. Porque, assim, a gente vê que você vivencia tudo isso, né? Você está à frente disso. E eu queria saber se, assim, você, se Deus permitir, sendo eleita, se você ainda vai conseguir conciliar estar presente e estar lá. Então, essa é uma pergunta que já vem me fazendo há muito tempo. E pessoas muito próximas a minha, né? Chega para mim e fala assim: tu tem que decidir, ou tu vai fazer política ou tu vai fazer movimento. Eu digo, enquanto eu conseguir conciliar os dois, é com os dois que eu caminharei. E eu acredito que a política partidária, ela não anda separada da política pública. Não tem como andar, gente. Não tem, não existe. Eu não consegui ainda encontrar essa separação, né, da política partidária da política pública. Porque assim, por que eu estou na política partidária? Né? O que me levou a vir para esse mundo extremamente racista, né? Como é que se diz, violador, né? Que não foi construído para nós mulheres. Infelizmente, a política partidária não foi construída para nós mulheres. Né? Tipo assim, é um quadro de homens brancos. Política partidária é um espaço de homens brancos, não foi construído para ser um espaço de mulheres, e ainda por cima mulheres pretas. E mulheres como eu, que não vem apadrinhada com nenhum político, né? Que não está apadrinhada por nenhum político, e que não se casou com nenhum político, e que não vem de nenhuma família de gente com mandatos. Mais ainda, né? Então, assim, o que me fez tentar furar essa bolha e vir para esse espaço foi justamente por conta dessas situações que eu citei na nossa conversa mais atrás. A destruição do meio ambiente, porque ninguém aqui em cima dessa terra, nenhum ser humano permanecerá em cima dessa terra no dia que não existir mais floresta nela. Não vai, ninguém vai existir aqui, né? Então, o que me trouxe para a política partidária foi justamente essa luta minha diária de ver os movimentos sociais, de ver as comunidades, de ver todo mundo se organizando, lutando pela política pública, principalmente pela proteção do meio ambiente, pela questão da reforma agrária. E essa, acho que quem me conhece um pouco sabe que é uma das minhas principais pautas na política, né? É o direito, né? É essa luta pelos títulos, pelas demarcações das terras quilombolas e dos territórios quilombolas e também dos territórios indígenas, porque somos nós que protegemos essas florestas, né? Então, assim, não tem como a gente viver aqui se a gente não tiver floresta. Então, se quem está decidindo, quem é que elabora a lei, gente? É o Congresso, as pessoas precisam acordar para isso. Meu povo do estado do Maranhão, bora acordar para isso. Quem elabora e quem aprova as leis é o Congresso Federal, né? Com o Senado. E aí, quem é que decide sobre o nosso futuro de quem está na comunidade? Quem é que decide se a verba vai para Cariombo para construir um poço com água potável? É nós que estamos na comunidade dentro do movimento? Não, é quem está lá ocupando esse espaço, né? E essa pessoa me conhece? Essa pessoa já foi na minha comunidade? Ela sabe quantas famílias tem lá que não tem água potável para beber? Não, ela não sabe. Então, é por isso que eu digo que a gente precisa lutar para que a política deixe de ser um espaço de privilégio de alguns e que realmente seja uma política que represente o povo e que lute pelo povo, né? Então, assim, você me fez a pergunta se eleita fosse, né? Eu sempre falo uma coisa, gente, que se eleita eu for, o Senado nunca mais será o mesmo. E que a pauta do povo brasileiro, do povo trabalhador, a pauta ambiental, a pauta da reforma agrária serão minha educação, saúde, porque tudo perpassa pela educação. Eu fico muito triste e eu sinceramente, eu queria que a gente tivesse um país onde um professor ganhasse mais do que um deputado. Quem foi o deputado que chegou ali que não passou pelo professor? E por que o professor tem que ser tão desvalorizado? Por que não se investe em educação no nosso país como deveria se investir? Por que os estados deixam as escolas e a educação no abandono?
né? Principalmente os municípios, né? Se a gente for fazer uma visita no nosso estado, nos municípios, e olhar a situação das escolas que a gente tem, né? Da merenda escolar que é oferecida, é uma coisa... Não, tem hora que assim, gente, quando eu penso que eu nunca vi, que eu já vi tudo, e eu ainda vejo coisas piores ainda, né? Então, assim, então foi isso que me fez, além do movimento social, entender que só o movimento social em si não vai mudar a minha realidade nem a realidade do meu povo. Eu preciso furar a bolha, é necessário que o povo preto, o povo que está nas bases dos movimentos sociais, entendam isso, que a gente precisa fazer esse enfrentamento, é político, porque quando a gente estiver lá, a gente pode direcionar. A gente pode direcionar a política para o território, a gente pode brigar para que a pauta da reforma agrária anda, porque é uma pauta que não anda, porque não é que não tenha interesse do presidente, não. Nós temos bancadas de 380 e poucos deputados que são contra a terra para preto e para indígena. E não é dar para nós, não, é pagar a dívida que tem com nós. Porque quem que estava aqui quando os brancos chegaram? Os indígenas, e nós, a minha descendência, foi traga para cá a força para trabalhar escravizada, para construir um país que no dia que deram uma falsa libertação, não deram um palmo de terra para a gente viver nela. E aonde é que está o nosso povo? Nosso povo está nas favelas, nosso povo está nas periferias, e o nosso povo que não está nas favelas e nas periferias, estão nas comunidades lutando para sobreviver nos quilombos, nas comunidades tradicionais rurais. Então, é sobre isso. Então, isso me traz para a política. Isso que me acendeu uma luzinha há uns 10 anos atrás, e não foi nem exatamente há 10 anos atrás, quando me filiei ao PSOL, mas algum tempo depois que me filiei ao PSOL, eu falei, não, a gente precisa avançar. E o caminho é pela política. Mas uma política de esquerda que tenha projeto para o povo e não um projeto de privilégios. Acho que é tão bom a gente receber convidados que entendem do que está falando. Com certeza. Que entende, que fala aquilo tudo com propriedade. Que vivencia, né? Exatamente. Você é feminista e militante. e a gente está vivendo num país onde a violência contra a mulher está crescendo bastante. Sim. O que podemos fazer para a gente diminuir isso? A gente tem bastante leis, né? A gente tem leis e as nossas deputadas também têm lutado para que essas leis elas se tornem... A gente teve agora, inclusive, a aprovação do monitoramento, que antes colocava uma tornozeleira. A gente primeiro nem tinha tornozeleira para os caras, né? Agora tem a tornozeleira para o cara que agride a mulher, né? A gente já tem lei, eu acho que o que falta é funcionar, né? Por exemplo, o estado do Maranhão. Quantas delegacias de mulheres temos no estado do Maranhão? Eu acho que temos 3, se não me falha a memória. Nós temos um estado com 217 municípios, né? E que não tem delegacia de mulheres. E que quando uma das nossas é agredida pelo companheiro, que ela procura a delegacia do município, quem que ela encontra lá para atendê-la? Homens que vão aconselhá-la a perdoar o cara. E é isso que acontece na maioria das vezes. Entendeu? Então, isso é um problema seríssimo. Se eu não consigo oferecer, como é que eu posso falar de redução de violência contra a mulher, né? Se eu não ofereço delegacias especializadas, se nos municípios não tem casas de apoio, como é que eu pretendo proteger uma mulher numa situação de vulnerabilidade se eu não estou oferecendo o mínimo para ela? Né? A gente teve o caso da jovem que foi espancada, Sim. Né? Nossa, aí a gente viu escancarada aí, né? Gente, é uma coisa assim que, quando a gente pensa que nunca viu de tudo, a gente vê, né? E no caso dela ainda foi pior, né? Porque eu até gravei um vídeo falando da peregrinação que ela fez. E só se tem o resultado que se tem hoje por conta da mídia. Porque pessoas não aceitaram aquilo dali, foram para a internet e divulgaram, e compartilharam, e repudiaram. Porque senão tinha sido só mais um caso de uma branca espancando uma negra que era sua empregada, né? Porque além de pagar mal, ainda acha que pode espancar. Então, assim, e teve um dado nessa situação dela que me chamou muita atenção, foi que ela procurou a Casa da Mulher Brasileira, que é a única que temos no estado do Maranhão, que está localizada na capital São Luís. E que quando chegou lá,
ao invés de acolhê-la, venha para cá, vamos passar pelo atendimento, vamos levar você numa delegacia para fazer a denúncia. Não. O seu caso não se encaixa aqui. E vai se encaixar onde? Ela passou por uma violência. Eu acho que, independente da violência que a mulher sofreu, a Casa da Mulher Brasileira deve ser um espaço de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. E aí, quando você busca um espaço desse que você não encontra o acolhimento, gente, como se vai acreditar? Uma outra coisa também que, na minha opinião, precisa ser feita, nós não vamos conseguir combater a violência absurda, os feminicídios, essa coisa toda que vem acontecendo com as mulheres, só criando leis para elas também. As leis são extremamente importantes. Eu sou uma defensora, mas a gente precisa conversar com os homens, precisa-se ter algum tipo de conversa com os homens, de conscientização desse problema. E é só com os homens que já estão casados ou que têm companheiras? Não. Nós temos que incidir com os nossos adolescentes que estão dentro das escolas. Enquanto não se tiver um projeto que se faça conversas, que se conscientize os nossos jovens da importância do respeito deles e do cuidado deles com as nossas meninas na escola, nós não vamos criar homem que respeite mulher, gente. Porque o trabalho tem que passar pela base, né? E a escola, tudo bem, a escola não é um local para isso, eu acho que a escola é. Você deve trabalhar um projeto na escola que fale sobre a questão da violência contra a mulher, né? A importância desses jovens de hoje que estão se tornando homem, o compromisso que eles devem ter com as mulheres, para que as mesmas não venham no futuro serem mortas ou virar números ou virar estatística, né? Eu acho que a gente tem que pensar também sobre isso, que eu acho que perpassa também pela essa base que é a nossa juventude. A gente vê que na educação, né, como você estava falando, a gente está vendo tudo isso e muito mais, né, que a gente vê casos de agressão de estudantes com professores, e eu acredito que assim, é um trabalho da escola e da comunidade, sim, dos pais, né, que a gente vê que antigamente poderia existir isso, mas a gente não via tanto como hoje em dia, né, a questão de respeito e ter noção, né? Ter noção da hierarquia, né? Sim, pai, filho, sim, professor, aluno, né? E que tem que ser uma ação conjunta, sim, né? Sim. Comunidade. Sim, claro. Eu sou mãe de 3 filhas, as minhas 2 filhas mais velhas já são adultas, uma casada, a outra não. Eu nunca fui chamada na escola. Nunca recebi uma reclamação das minhas filhas. Porque sempre foi muito orientada, e eu acho que por mim mesma, pela minha vivência, por elas verem o que eu sempre defendi, preguei. Os meus pais não tiveram oportunidade de estudar, mas fizeram o possível e o impossível para que nós, enquanto filhos, pudéssemos chegar à escola. Eu cheguei na faculdade depois dos 40 anos, sim, depois dos 40 anos, porque foi a oportunidade que eu tive de fazer uma faculdade. Hoje a minha filha mais velha está praticamente se formando, a minha outra também está estudando, e a minha caçulinha tem 13 anos, que eu sempre converso com ela. Filha, a gente vai para a escola é para respeitar, não é só o professor, é do faxineiro ao zelador, a pessoa que está lá para fazer o seu lanche que você tanto gosta, que você tanto elogia na escola. Mas eu digo assim, eu não quero e não aceito reclamação aqui. Você vai para a escola é para estudar, para respeitar seus professores. Quem está lá lhe servindo, quem está lá trabalhando, não é porque a pessoa está ganhando um salário que ela é obrigada a ouvir desaforo de aluno, não. E muito menos discussão com coleguinhas. Vocês têm que ter esse papel de união dentro de uma escola, porque eu estudei, minhas filhas estudaram, e não existia, como você está falando, no nosso tempo não tinha esse negócio da gente estar brigando no colégio, né? Apesar dos nossos pais, muitas das vezes, não ter tido o privilégio de estudar, mas a educação que eles nos ofereceu, a ética e o caráter que os nossos pais nos oferecemos, mesmo sem estudar, é uma coisa impressionante. Então, assim, eu sempre falo, a minha educação que eu trouxe de casa, do meu pai e da minha mãe, o meu caráter, eu acho que o meu caráter não tem dinheiro que compre. Já tentaram comprar muitas vezes. Mas não tem. É algo que não tem valor, né? Eu acho que é isso. E assim, gente, eu sou uma grande defensora da educação e dos professores. Eu acho que
Professor é como se fosse um segundo pai, na verdade, para a gente. E eu queria muito que os nossos jovens tivessem esse entendimento da importância que é um professor na vida de cada um de nós, né? Pode falar. Porque eu também queria mudar um pouquinho, não mudar totalmente, mas mudar um pouco o foco, né? Vamos lá. Porque a gente esteve conversando, né? E falando sobre a questão de ausência de algumas coisas, como saneamento, educação e tudo. E a gente percebe que o Maranhão sempre não recebe as melhores qualidades em se tratando de estado em relação a outros estados, né? E eu queria saber, a senhora, enquanto futura senadora, né? O que a senhora acha de quais seriam as possíveis mudanças, né, que poderiam ser feitas para que o Maranhão mudasse um pouquinho, né, de sair da marginalidade, né, para que fosse melhor visto? Eu acho que isso não tá. É a questão da infraestrutura, né? Por exemplo, tem algum tempo que eu não visito o portal da transparência do meu município, até porque eles deixaram de postar algumas coisas lá, né? Passaram um tempo sem postar. Mas até o tempo que eu visitava o portal da transparência do meu município recebia um recurso muito bom para investir em saneamento básico. E onde está o saneamento básico do meu município? Onde está a rede de esgoto? Onde está a água na torneira do povo? Né? Que tem vez que passa de 30 dias bairros da minha cidade sem água. Mas essa é uma promessa já de 3 reeleições de uma mesma família. Resolver o problema da água de Santa Rita. E aí vai lá e se reelege. E o povo continua sem água, né? Então, assim, eu acho que o que falta, na verdade, gente, é compromisso com o recurso público. É isso que falta. Não é que o Estado não receba, não é que os municípios não recebam. O que falta é compromisso das gestões com o dinheiro público que é nosso, é fruto dos nossos impostos que pagamos todos os dias, até quando compramos um bombom no comércio, nós estamos pagando imposto. E esse imposto a União devolve aos municípios para que seja feito investimento em infraestrutura, que é saneamento básico, que é deslocamento das pessoas e que é diversas situações que precisam ser resolvidas, né? É um prédio escolar, é um posto de saúde, enfim, e que a gente não vê esse investimento sendo feito. Esse que é o problema, é gestão. O nosso maior problema é gestão, não é dinheiro, é gestão. Inclusive, a gente vê, com licença, colega. Inclusive, a gente vê que quando chega o período eleitoral, todo mundo visita o estado do Maranhão. Todo mundo visita. Nossa. E a gente percebe para quê, né? Exatamente para tentar captar votos. Somente isso. Aí eles captam os votos e nunca mais aparecem, né? E o que a gente pode fazer, né? Tipo assim, a gente vê que até que com relação à votação, o maranhense e o nordestino, eles sempre seguiram um caminho. Seguiram um caminho, né? Não mudam, sim, né? Sim. Talvez fosse por isso que outras pessoas não valorizem tanto o Maranhão? Eu acho que o nosso povo, ele é um povo que acredita muito. Ele acredita na mudança, ele acredita que a saúde vai mudar, que a educação vai mudar, que eles vão ter infraestrutura. Como eu falei lá atrás, e é muito da gestão. Aí você acabou de falar uma coisa. Na época da eleição, os políticos visitam o estado inteiro. Eles abraçam as pessoas, eles vão aqui, vão lá. Eu fico só observando. Desculpa, gente, mas eu fico só observando. Mas realmente, visitou até o quilombo. Eu digo assim, meu Deus, de onde foi que saiu esse ser humano? Que agora se lembrou que o povo tá lá na comunidade, tá lá no quilombo, né? Isso eles pisam até na lama, na merda, em tudo, mas eles querem ir lá, passar o povo e tal. Nem que quando chega em casa eles tomam um banho de álcool, né? A gente sabe. Aí quando chama eles para comer na comunidade, eles dizem que eles têm outro compromisso e saem correndo, que é para nem compartilhar com o povo a comida que eles fazem na comunidade, né? Enfim. Mas assim, eu acho que o que a gente precisa fazer, porque o maranhense sabe votar, tanto que a gente acabou de dizer, né? Eles têm um alinhamento de voto. Não é que o nosso povo não sabe votar, o nosso povo sabe votar sim. Só que o nosso povo precisa fazer só uma coisa. O candidato, fulano de tal teve aqui na eleição passada,
Aí veio de novo depois de 4 anos. Será que ele é merecedor, né? E aí, falando um pouquinho mais sobre as nossas candidaturas que tem postas, né? Eu acho que 2026 é um ano que eu acho que o eleitorado do Maranhão, e não só do Maranhão, como do Brasil, ele vai analisar muito bem antes de dar o voto dele. E aí que muita gente vai se surpreender, que acha que o povo do estado do Maranhão não sabe votar. Ele sabe votar. Né? Ele sabe votar sim, ele vai observar, ainda mais nós estamos num mundo informatizado, né? Embora que a televisão não divulgue tanto, mas a internet está divulgando e as pessoas elas têm acesso, né? Que seja o Facebook, o Instagram, mas eles estão acompanhando o que está acontecendo a nível nacional na política e o que está acontecendo principalmente aqui no estado do Maranhão, né? A gente teve nesse ano agora de 2026 diversas situações que envolvem diversos parlamentares que estão com mandato, que estão envolvidos, né? Em processos, né? Em desvio de recursos públicos. A gente precisa analisar. Será que essa pessoa ainda é merecedora do meu voto? Né? Ou será que chegou a hora do estado do Maranhão fazer uma mudança no cenário político do estado? Eu acho que a gente pode ser surpreendido esse ano com o voto do maranhense, não só o voto do maranhense, mas eu acho que o voto nacional, né? E claro que o voto vai ser direcionado ao presidente Lula, né? A gente não tem nenhuma dúvida disso. Inclusive nós do PSOL do ano passado já temos essa definição de que o PSOL não terá candidaturas à presidência do Brasil esse ano, por conta de que a gente apoiará a candidatura do presidente Lula desde o primeiro turno, porque a gente entende que isso é importante, que é o nome que nós temos para continuar derrotando o fascismo, né, o bolsonarismo e essa extrema-direita que só existe para destruir direito das pessoas, dos trabalhadores, da educação, da saúde, da pesquisa, das vacinas, de tudo. De tudo, porque isso tudo para eles não tem nenhuma serventia, mas para nós que somos o povo, isso tudo é super valioso. Você falou, o PSOL está lançando candidatura própria aqui no Maranhão, certo? Sim. Qual a diferença entre o PSOL e o PT? O PSOL é um partido muito independente, né? Nós temos uma independência. Quem vem para o PSOL, ele já vem porque ele tem essa leitura da questão da independência, né, de ser um partido muito, não é que sejamos radical, como muita gente diz, né, mas o PSOL ele tem uma independência política muito grande, e isso é muito bom, porque dentro do PSOL a gente decide as coisas coletivamente. É um partido que todas as decisões que vai tomar, as decisões são coletivas, né? Isso é a parte que eu admiro muito no meu partido, né? E aí o pessoal vem com a candidatura própria, a gente definiu isso ainda no final do ano passado, a importância da candidatura do PSOL, né? Para fortalecer até mesmo os diálogos que a gente vem fazendo. A gente entendeu que diante de um cenário que ainda estava aqui no Maranhão muito indefinido, né, sobre o cenário político do Maranhão muito indefinido, a gente, claro, tomou lá à frente de definir as nossas candidaturas próprias, que para nós é muito importante, fortalece o diálogo, né, e fortalece um projeto político que nós temos, né, um projeto popular que tenha a cara do povo, que seja comprometido com a pauta do povo. Então, a gente lançamos as nossas pré-candidaturas, a minha ao Senado, a do Emilton ao governo, que são candidaturas que a gente já vem dialogando desde a eleição de 2022, claro, com a orientação, que a gente tem uma orientação, né, do nosso partido, do ano passado ainda, que nos orienta nos estados onde o PT terá candidatura própria, a gente tentar alinhar nossa candidatura do PSOL a esse grupo, né, popular de esquerda, que é uma frente popular de esquerda que os estados estão construindo juntamente com o PT, com o objetivo de fortalecer essa luta popular do povo, né? de fortalecer o projeto popular que tem a cara do povo, mas também de derrotar o bolsonarismo nas capitais, né? De derrotar o fascismo e essa galera toda que a gente considera que não faz política, faz privilégios para si próprios e para os seus, né? Então a gente tem essa diferença do PT, eu acho que talvez porque o pessoal ele nasce de militantes que eram do PT Sim. e que no longo do caminho deixaram de concordar com alguns caminhos que o PT tomou, né? E eu acho que a construção dos partidos, nós temos divergências, né?
isso é normal. Então, o pessoal ele nasce de divergência de algumas pautas do PT. Né? E a gente, aqui no Maranhão, a gente é um partido em crescimento. Né? O pessoal é um partido em crescimento no Maranhão, nós temos os nossos grupos políticos, podemos ter divergência dentro do partido, mas a gente é muito alinhado coletivamente em todas as decisões que a gente vai tomar. Você falou você falou um pouco do bolsonarismo, né? Você acha que está diminuindo o bolsonarismo aqui no Maranhão? Porque a gente está vendo muito a galera da esquerda se levantando realmente contra isso. Então a gente pode ver que há uma diminuição dessa galera do bolsonarismo aqui no Maranhão. Eu acho que fica bem claro na apresentação do candidato que está mais alinhado ao Bolsonaro, que não é só um aqui no Maranhão. Então a gente nem pode dizer. Sim. Eu acho que nesse momento a gente não tem como fazer essa análise de que o bolsonarismo ele está de fato morrendo no Maranhão, no sentido de que a gente não tem só um candidato aliado a Bolsonaro no Maranhão, né? Nós temos mais de uma candidatura que está alinhada ao bolsonarismo no Maranhão, né? Então a gente precisaria ver, né, um pouquinho mais quando a coisa funilar, como é que isso vai realmente acontecer. Mas mesmo que o bolsonarismo eleja ainda deputados, porque não elege governador no Maranhão, e também jamais terá maioria na presidência da República, né? Devemos ter uns deputados aí eleitos, né? Infelizmente, né? Porque eles têm máquina, né? A máquina eleitoral deles é muito forte, né? E com isso eles acabam conseguindo se manter, né? na Câmara. Enfim, mas não tem, o Bolsonaro ele não tem eleitorado no Maranhão que combata jamais o eleitorado de Lula, não tem. E os poucos de bolsonarista que nós temos no Maranhão são pessoas que estão mais ligadas à elite, ao agronegócio que a gente tem aqui no Maranhão e tal. Essa galera, né? A gente vê que o povo do dia a dia, o povo que está nos movimentos, o povo que estão nas periferias, eles não são povos ligados ao bolsonarismo, né? Então, eu acho que a gente talvez tenha uma leitura melhor de como está andando o bolsonarismo no Maranhão, quando a coisa funilar com as candidaturas que estão vinculadas a Bolsonaro e que tem gente ainda que vai ser descoberto mais para frente, né? Ainda não foi para o público, mas ele deve vir daqui a pouco mais para frente. Tem candidato aí que está incubado aí. Que está incubado aí, que talvez vai ser uma grande decepção para o eleitorado do Maranhão. Está indo pelas beiradas, assim, para tentar ver se come dos dois lados. Exatamente, realmente. Ele não quer logo dizer que ele erra, né? Ele quer continuar ali em cima do muro, não sou um, não sou outro. Então eu sou quem? Eu sempre digo assim, ou você serve Deus ou você serve o diabo. Os dois você não serve, né? Enfim. Vai pro purgatório, assim. A gente está vendo muito, né, na política nacional, o debate que está tendo muito na Câmara, que é a escala 6x1. Eu gostaria que você falasse um pouco sua opinião sobre isso. Na minha rede social mesmo tem, eu fiz diversos, participei de atos, panfletagem, conversar com o pessoal aqui no centro de São Luís, no centro comercial. Eu fiz várias visitas, algumas acompanhadas do Carlos Lula, né? Outras junto com a galera do movimento, com a galera da juventude do PSOL. A gente fez muita panfletagem aqui no Maranhão, a gente foi mesmo para a rua para conversar com as pessoas da importância da redução da escala 6x1. Né? Eu acho que esse é um debate que é muito importante e que a bancada do PSOL tem se debruçado em cima desse debate, lutado muito, feito muita mobilização para que a gente consiga aprovar, né, essa redução da escala 6x1. E é como o movimento está dizendo, vida além do trabalho, né? Porque quando a gente para pensar, gente, principalmente as mulheres, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nas mulheres nessa questão, porque as mulheres trabalham numa escala 6x1 e ainda tem o trabalho de casa para ela fazer. Então, nossa, gente, isso é extremamente cansativo. A pessoa não tem tempo para descansar. Né? E a redução da escala, claro, a redução da escala sem perder direitos, sem redução de salário, né? Com todos os direitos garantidos ali. A pessoa vai ter um dia para ir ao médico. Muitas pessoas estão doentes, gente. Nosso Brasil é um país que as pessoas estão adoecidas porque elas não têm tempo de cuidar da própria saúde delas por conta de uma escala escravista de trabalho que as pessoas são submetidas todos os dias. Então, nós somos, sim, defensores da redução da escala de trabalho. Qual seria a escala ideal? É 5x2. 5x2.
Fala 5 por 2. Esse é o nosso projeto, né? Que a gente vem lutando para ser aprovado, a 5 por 12. E está sendo a dificuldade que está sendo, né? Aprovar essa... Que não vai, gente, isso vai mexer com o quê? Um dia a mais para o ser humano. Eu acho que é vida. Mesmo que seja só um dia, mas é alguma coisa a mais para a pessoa, né? Então, estamos na luta aí, fazendo mobilização. Nossa, eu colhi muita assinatura, gente, muita assinatura mesmo. Eu sou uma grande defensora desse projeto também. A jornada ideal, como tu perguntaste, se eu decidir a jornada ideal, 5 por 3, por que não igual os deputados? Tá certo. 4 por 3, como os deputados, né? Já que eles ganham 46 mil reais e só trabalham 3 dias ou 4 na semana. E ainda falta. Ainda falta? Ainda tem férias, ainda tem licença, tem um monte de coisa, né? E tem um monte de penduricalhos também, né? Que são direito a isso, direito a aquilo, direito, né? Que trabalhasse na mesma escala também. Será que irá ser bom? Ia ser maravilhoso. Se eles iam gostar. Todos nós, né? Oi, gente. Ainda mais que, assim, como já tá... Muitas pessoas já estão colocando na internet como seria, né? Como seria para o empregador, como seria... E, assim, é bem interessante porque ninguém perde. Ninguém perde. Né? Ninguém Só perde. quem ganha realmente vai ser o próprio trabalhador que luta tanto todos os dias, né? E que dá o voto, no final das contas, né? E vocês acompanharam, né? Que os daqui do Maranhão que votaram a favor da última votação. Teve um que insiste lá em retirar a assinatura dele, né? Gente. Meu Deus do céu. Gente, eu fico me perguntando, a troco de que um ser humano desse está no poder? Só por privilégio dele? Porque o privilégio do povo não é. Porque uma pessoa votar contra uma escala de trabalho, gente, dá mais um dia de folga para o ser humano que está ali todos os dias. Gente, quando eu fico pensando assim, a pessoa pega ônibus lotado, né? Todos os dias ônibus lotado para ir para voltar do serviço, com engarrafamentos, que chega tarde, chega cansado, muitas das vezes tem que estudar. E aí, ainda tem que estar todo dia lá na escala 6 por 1. E é um que passa rápido, porque a gente vai descansar nesse aí acaba descansando o dia todinho, não consegue fazer nada, né? É verdade, E, menina, é complicado demais. Fala que vai descansar, vai lavar uma roupa, vai ajeitar a casa, descansa tanto que... Não descansa, gente. Porque acumula da semana, né? Sim. Antônia, muito prazeroso conversar contigo. Se a gente pudesse, a gente conversava aqui o dia todinho, com certeza. E também a gente gostaria de receber o convite também para você levar a gente lá no seu quilômetro, que a gente vai ser uma honra a gente ir lá. Pois pronto, a gente conversar com a população de lá. Se a gente não conseguir fazer antes das eleições, a gente faz depois, que tá mais tranquilo. Tá gravando. Convido com o maior prazer e vocês vão gostar demais. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, né? Falasse com o povo do Maranhão. Então, bom, pessoal, né, falando aqui um pouquinho das minhas considerações finais, primeiro agradecer aqui o Maranhão News pelo espaço, né? Como falei no início, é o primeiro espaço que eu estou participando nessa corrida, né? E dizer ao povo do Maranhão que siga a gente nas redes sociais, que conheça um pouquinho sobre Antônia Cariongo, da minha militância, e conheçam que a minha candidatura não é uma candidatura fabricada em gabinete, uma candidatura que vem da luta, né, pelas políticas públicas, na luta no movimento social. E vamos lá, e estamos com a nossa pré-candidatura em campo, e vamos junto, gente, vamos junto fazer uma pré-campanha maravilhosa, e se for assim, que é o desejo da gente, de uma mudança no Senado do Maranhão, uma mudança nas estruturas da política do Estado do Maranhão, então vamos de nome novo, vamos de cara nova, vamos de Antônia Cariongo. Ai, gente, a conversa foi muito boa, né? A gente agradece vocês e pede novamente que vocês possam nos seguir, né, nas redes sociais. E até o próximo episódio, né? Até o próximo episódio, pessoal. Sigam nossas redes sociais, Maranhão News 98, Instagram, TikTok, YouTube. Onde você colocar, a gente tá lá. Spotify até a próxima. Também.